quer ler um livro que seja excitante e que seja romântico, é uma boa pedida. Um problema, Danilo, fecha o olho aí, que eu vou ter que falar umas coisas que eu vou ter vergonha de falar perto de você. Bem-vindos ao Albergue. Eu sou o Danilo. Eu sou a Lídia. E eu sou a Edilene, e esse é o Albergue Literário. Voltemos ao rap, né? Algo que pulsa no meu coração, que chama muito forte uma parte da minha biblioteca ali é dedicada ao rap. E hoje eu vou trazer um presente que eu ganhei do meu pai, da minha irmã e da minha esposa, que é muito significante. É esse livro do Emicida, a antologia da mixtape Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida Até Que Eu Cheguei Longe. O nome é sensacional. A história que esse livro conta também é muito importante para a história do rap. O ano era de 2009, o rap viveu a sua era de ouro no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, só que de repente entrou num hiato. Não tinha lançamentos, o rádio deixou de ser muito ouvido, que o rádio era o grande instrumento dos lançamentos, não era tão ouvido, e de repente os grandes nomes do rap não faziam mais nada, não lançavam mais nada, não tinha mais show, e aí a gente achou, poxa, será que o rap morreu? E aí um menino que chamava Leandro, ele teve a ideia de ressuscitar o rap no Brasil. Começou uma febre de batalha de MC, era ali no Santa Cruz, no metrô Santa Cruz tinha uma batalha, e tinha outra batalha em outros lugares, e começou a pipocar esse negócio de um MC batalhando com o outro, uma cultura que o Brasil importou novamente dos Estados Unidos, que isso já era muito comum lá. Lembre do filme 8 Mile, do Eminem, né, que é um filme só de batalha. What do you want to do, heads or tails? Heads. Heads. Okay. Who goes first? Let that bitch go first. Now everybody from the 313, put your motherfucking hands up and follow me. You went to Cranbrook, that's a private school. E aí esse Leandro, né, um menino franzino, bochechudo, lá, e sempre com bonezinho lá, começou a participar dessas batalhas, começou a se destacar. O menino era bom no que fazia, e ele começou a virar alvo disso aí, foi crescendo, 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 até que ele ficou famoso de batalha. Só que batalha não dava dinheiro. Esse menino inventou de ser prepotente e virou falar assim, bom, eu vou junto com meu irmão criar um selo, a Laboratório Fantasma, e eu vou lançar uma mixtape, e eu vou vender essa mixtape que, na verdade, era um novo conceito. Ninguém sabia o que era uma mixtape no Brasil. Alguns que acompanhavam o rap lá fora sabiam que a mixtape é um disco de 20 e poucas faixas. Normalmente, todas as faixas são conectadas, elas são mixadas de uma para outra como se fosse um show direto sem parar. Né? Ele falou, não, eu vou fazer uma mixtape, então, aqui, a gente aqui, poxa, o que é mixtape? De onde que veio isso? E vou vender a R$2. Aí as pessoas, cara, como é que vai vender CD a R$2? Os artistas do rap, principalmente como não tinha muito show, ganhavam através de discos, né? Você vendia disco, você ganhava dinheiro. E o cara vai vender a R$2. E o Emicida falava que como a gente estava transitando do rádio para a internet, né? Na época o grande mote da internet de música era o MySpace, que hoje nem existe mais. Então ele ia lançar a música lá para as pessoas ouvirem de graça, ia vender as mixtapes por R$2 para ele ficar famoso. E depois ele ia pensar em ganhar dinheiro. E a ideia dele deu certo. Né? E é justamente para quem já mordeu um cachorro por comida até que eu cheguei longe. Essa história é porque em um dado momento, né, passando muita dificuldade, ele conta que tinha um pão para cada irmão, né, eram 3 irmãos. A dona Jacira, que é a mãe dele, deu um pão para cada um e ele deu uma vacilada, estava assistindo o desenho com o pão na mão, a Afrodite, a cachorra vira-lata dele, veio e pegou o pão da mão dele. E como só tinha um pão, ele falou que hoje ele raciocina e fala, cara, não teve sentido nenhum o que eu fiz. Mas ele foi morder o rabo do cachorro para o cachorro devolver o pão dele. Porque, poxa, ele só tinha aquilo, entendeu? Então, para quem mordeu um cachorro por comida, ele chegou longe demais. E hoje a gente sabe que o Leandro, o Emicida, é um cara gigante no rap, é um cara super importante para quem a gente viveu. Tudo isso começou numa faixa Triunfo, que o Felipe Vassal resolveu criar um beat e o Emicida foi e fez uma rima sensacional. E a partir daí, um monte de música suja, são músicas assim, sem produção, sem masterização, sabe? Com a mixagem bem mais ou menos assim, mas com grandes produtores. Deu nesse disco que hoje ele é antológico e por isso que o nome do livro é uma antologia inspirada no universo da mixtape. Porque esse disco ele marcou demais, ele fez com que o rap ressuscitasse.
E esse livro ele conta a história de cada faixa, não aos olhos do Emicida, mas aos olhos das pessoas que participaram do processo ou das pessoas que foram tocadas por aquela música, que conheceram o trabalho do Leandro através de cada música dessa, e eles contam na época, quando ele ouviu, ou como é que aquela música fez parte da vida. E são todas as 25 faixas, elas são comentadas por algumas pessoas, como, por exemplo, o Thiago Ventura, que hoje ele é muito conhecido, um comediante, é super amigo do Emicida, o sociólogo Gessé Souza, jornalistas comentam, rappers comentam, enfim. É um disco que foi produzido por grandes nomes, o Emicida ele teve a competência e a sorte de chamar uns bons nomes, o Nave, o Marechal, o DJ Nato PK, o DJ Niax, em Rimografia, o Léo Casaum, o Felipe Vassal, que deu nesse disco, que marcou a história do rap a partir do disco do Emicida, o rap ganhou uma outra cara. O rap descobriu a internet, descobriu que podia divulgar música por lá, que não ia ganhar dinheiro só com as visualizações, mas ia chamar muita atenção e ia voltar a fazer show. Eu comprei uma mixtape da mão dele, algumas mixtapes da mão dele no show, ele ia no show, depois ele descia, ele e o irmão dele, o Fiote, e os dois vendiam a R$2, a gente comprava da mão dele. Hoje esse disco também é uma relíquia aqui em casa, que eu tenho guardado nos CDs aqui na minha coleção, e esse livro conta essa história que é muito importante, que ela marca essa retomada, e o rap hoje está numa vertente muito grande aqui no Brasil, com espaço para todo tipo de rap, graças ao Emicida que teve esse estalo, foi ousado e falou, cara, eu vou fazer uma mixtape na mão aqui em casa, vou imprimir no papelão, vou vender, e essa história está contada nesse livro hoje, então eu indico demais. Esse livro é de coleção, não é um livro para você ler e passar para frente. Compre e guarde, que ele vale muito a pena, a história do rap nacional. Fica aqui minha torcida para ele nunca participar de um reality, para eu continuar amando ele, por favor. Por favor. Bom, coincidentemente, estou também falando de uma grande, gigantesca Amy Winehouse. É uma HQ que conta a história dela. E, ó, conta a história da Amy Winehouse bem resumido assim, é como se tivesse alguém mesmo contando como que foi a história dela, e conta o que lembra, conta coisas marcantes, mas não se aprofunda. Eu acho que a ideia mesmo é mais a divulgação da vida dela, do que aconteceu. E ele faz parte de uma coleção chamada O Clube dos 27. Então, ele é o primeiro da coleção, né? Tem até aqui um númerozinho, número 1. Dá para ver? Dá pra ver. Ele conta a história de várias outras pessoas em cada volume. Então, o primeiro é da Amy, depois tem Janis Joplin e tem um monte de outros artistas que morreram de forma geralmente trágica aos 27 anos. Interessei porque eu gosto muito de HQ e eu também tinha muita curiosidade para saber um pouco mais da Amy, porque ela é uma grande artista e ela foi... A gente viu, né? A gente viu ela ir da ascensão à decadência. E eu digo ascensão musical mesmo, que ela se tornou um ícone com a voz dela, com o estilo dela, e a decadência não musical, não profissional dela, a decadência à saúde. Infelizmente, a dependência química, muita gente ainda vê como sendo uma escolha da pessoa se tornar um dependente químico, mas não é. É uma doença, precisa ser tratada como doença, precisa ser cuidada como doença e não marginalizada. O pai dela é bem presente nessa biografia dela e, como eu falei, não se aprofunda muito, mas do que a gente lembra de ter acompanhado, a gente consegue até fazer um paralelo entre o pai da Amy e o pai da Britney, né? Que agora, com o documentário que foi lançado, está muito em voga falar do pai da Britney, que é um sugador, um sanguessuga. Since 2008, she has been under something called illegal conservatorship by her. Spears was taken to the hospital for the second time. Why is her dad making all of her decisions? Em compensação, o pai da Amy realmente tentou ajudá-la. Ele cuidou dela, ele foi atrás de cuidar dela, apesar de ela achar que ele queria o dinheiro dela. Ela se drogava muito. E o marido dela, né, também era das drogas, e ele que... Um puxava o outro para o fundo, né? Mas ele chegou a ser preso. Ele era assim, e tinha um relacionamento muito abusivo, os dois. Eles se batiam e ele conseguia arrebanhar ela assim. Lendo, é visivelmente um relacionamento abusivo, onde ela se sentia emocionalmente dependente dele
e uma tristeza só, e ela achava que sem ele ela morreria, e no fim ele contribuiu para a morte dela. A história dela é muito breve e muito triste, intensa, porque ela realmente era um talento, ela seguiu por um caminho assim que ela pensou que ela estava no controle, mas ela não estava. E ela era uma personalidade muito forte, né? Então ela acreditou que ela estava ali numa situação, mas ela estava em outra. Alguns amigos tentaram ajudar, o pai tentou ajudar, mas ela tinha uma personalidade forte demais, então ela fazia o que ela queria. Ela não deixava de fazer nada ou fazia alguma coisa por conta de outra pessoa. E foi até aí que a gente conhece o desfecho da história. E infelizmente ela faleceu. Não só a música dela ficou como seu legado ou suas lembranças, mas também a forma que ela tratava a imprensa, os fãs, enfim, como ela deu os últimos shows. Isso também ainda hoje grita muito no imaginário das pessoas, que não dá para desassociar uma coisa da outra. Então, é um livro bem curtinho, dá para ler em 2 horas, porque além dele ser realmente curtinho, ele é uma história em quadrinhos, mas eu vou procurar um livro que aprofunde mais a história, porque é bem raso e bem breve o relato. Mas eu curti muito mesmo assim. Hoje meu livro chama Pecadora e ela chama Nana Pauvolin. Ela é brasileira e a história é sobre o quê? É uma menina que casou muito cedo e ela é evangélica, daquelas evangélicas, mas bem rígido mesmo. Praticamente um casamento arranjado, porque os pais tinham medo dela desandar na vida. Ela começa a ter uns desejos que pela religião não é tão certo assim. E ela se apaixona por um homem fora do casamento. E aí a trama toda acontece. Um problema, Danilo, fecha o olho aí, que eu vou ter que falar umas coisas que eu vou ter vergonha de falar perto de você. Não, tô aqui falando, gente. Um dos problemas que eu vi nesse livro é um livro romance erótico. Como a maioria dos romances eróticos, eles têm o princípio de que o homem é o salvador de tudo. Se você assistiu 50 Tons de Cinza, o homem salva a mulher e ele é rico. Nunca vi uma história de romance de um cara pobre, por sinal. Pessoa que passa dificuldade não tem romance. Pode ter certeza. Porque nesses livros é sempre o homem rico, a mulher pobre. Boa noite, Anastácia. Ele vai lá e salva a mulher e tal. Isso é muito do princípio de contos de fadas. O conto de fadas é aquela plebeia que encontra o príncipe e o príncipe salva ela de tudo aquilo. Porque hoje em dia a gente vê contos de fadas totalmente diferentes. Hoje a gente vê histórias da Disney voltadas para a menina que é forte, a menina que luta, a menina que é guerreira. E hoje ver esses tipos de livros me incomoda muito. Mas a história é muito boa. É envolvente, você fica ali com aquela vontade de ler, é instigante e tem muita identificação, porque como eu fui evangélica por muitos anos e por muito tempo eu me senti reprimida, eu vi muitas identificações nesse livro. Agora, uns pontos também que me incomodam também nesse livro. Eu gostei, viu, gente? Apesar de estar falando várias coisas que me incomodam, eu realmente gostei. Danilo, fecha o olho. Outra coisa que me incomoda, por exemplo, é ela citar sobre o membro masculino. E o membro tem que ser grande. Nossa, porque é muito grande, isso aqui. Gente do céu. Tem tanta gente que tem membro grande e não sabe fazer nada. Pelo amor de Deus. Por que tem que ficar citando essas coisas, sabe? É muito do machismo. E é ruim ver uma mulher escritora falando sobre o desejo feminino, sobre o quanto que a mulher pode ter esse desejo, aflorar tudo isso, e ver ela tendo esse machismo. Porque, infelizmente, o homem sofre com essa questão do machismo e as mulheres ficam iludidas por conta desse machismo. E a gente vê muito disso do pornô, e a gente, quando quer ler uma história, a gente quer que fuja desse padrão do pornô. E tem uma coisa que ela cita no livro, que ela fala sobre o medo que ela tinha de pecar porque ela estava se masturbando. E ela falava que se masturbava com filmes pornô. E aí eu achei intrigante pensar,
por que a gente, mulher, ainda aceita a indústria pornográfica, né? Foi um questionamento que eu fiquei assim, tipo, se todo mundo sabe que é artificial, que não é aquilo que a gente quer, por que a gente ainda busca pelos mesmos caminhos masculinos e por que os homens ainda buscam esse caminho? Apesar de ser um livro que fala sobre religião e fala o quanto que a religião fez ela ficar sem conseguir desenvolver os desejos dela, ela foi muito proibida de muita coisa, eles falam da religião de uma forma muito bonita. Eles falam de como aquela igreja em si era o problema, e não a religião evangélica é o problema. Em nenhum momento eles falam mal do evangelho, sabe? Eles falam mal do fanatismo. E achei bem bacana isso, ela ter esse cuidado. A religião em si não tem problema, né? O fanatismo que é o problema. Em tudo, qualquer coisa, o fanatismo é prejudicial. Apesar desses promenores aí, o livro ele é bem interessante. Eu fiquei lendo assim, querendo ler sempre. Sim, excitante. Você fica com vontade das coisas, de viver tudo aquilo que a personagem Isabel vive. Você quer viver aquele romance, aquela coisa avassaladora. Então, chega ao objetivo. Quer ler um livro que seja excitante e que seja romântico, é uma boa pedida. Esse livro vai virar filme, já vale a pena ler. É só desencanar dessas partezinhas que eu falei. Mas a autora, se você vê esse vídeo algum dia, por favor, não repita mais esses mesmos erros e no filme nem faça mais, porque já deu. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e agora TikTok, com dicas super rápidas de filmes e séries, tudo @albergue72. E como a gente sempre diz, ler é ganhar asas para o mundo. Tchau! Tchau!